Boa noite, pessoal. Sou o Vinícius. Vou estar apresentando hoje sobre como integrar páginas web em uma experiência nativa. Primeiramente, boa noite. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou um homem branco, cabelo preto, barba preta, tô com uma blusa marrom, uma calça preta e um sapato preto com branco. Sou engenheiro de software no Itaú atualmente, mas estou muito feliz de estar aqui porque eu sou estudante do IFCE também e fui alumni em 2020 e 2021. Estou muito feliz de estar aqui apresentando, mostrando um pouco de conhecimento. Isso é bem legal mesmo, é uma experiência incrível. Espero que veja mais colegas meus também apresentando aqui nos próximos anos. Então, primeiramente, o que a gente vai falar? Bastante coisa, tá? Mas eu vou começar falando sobre o que é WebView, quando a gente vai utilizá-la especificamente, formas de se criar a WebView em SwiftUI. Depois a gente vai entrar um assunto um pouco mais complexo, que é a parte de comunicação entre nativo e web. E depois a gente vai ver como a gente pode integrar isso tudo para transformar e entregar uma experiência nativa utilizando WebViews. Eu pensei muito antes de trazer aqui para vocês o que é o WebView e como que eu iria trazer isso. E eu estava olhando, fazendo uma compra na Amazon e eu percebi que o aplicativo da Amazon era muito parecido com o site da Amazon sendo acessado pelo Safari. E aí, como vocês podem ver, basicamente eles têm a mesma identidade, né? Aí você abre na aba de produtos do lado esquerdo, vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa do aplicativo. Então, como é que eles fazem isso, né? Que realmente, eu mesmo sendo dev iOS, eu me confundi ao achar que realmente era um aplicativo nativo que eu estava utilizando. Mas, na verdade, isso é uma WebView. E aí, como é que é estruturado isso, né? A WebView é um componente nativo que renderiza páginas web dentro do app. Então, no aplicativo da Amazon, por exemplo, a gente tem a Navbar, que é um componente nativo. A gente tem a Tabbar embaixo, onde ficam os ícones, também é um componente nativo, mas o conteúdo que está sendo apresentado na home, no início ali, é uma WebView. E isso percebi tanto que dava para selecionar o texto, né, quando a gente clica, e a integridade, né? Então, tanto no Safari é igualzinho como está no iOS. Só um disclaimer aqui, a Apple, ela não deixa você fazer um wrapper de um app e jogar ele como se fosse um wrapper de um app sendo um site e jogar ele como se fosse um aplicativo. Eles vão pegar e não vão deixar passar. Então, não tentem. O que eles fazem é realmente adicionar componentes nativos e uma interação com a WebView. Então, qual seria a motivação, por exemplo, a Amazon, dentre outros aplicativos que também fazem isso, de utilizar WebViews? Porque vocês sabem que realmente a Amazon tem, com certeza, recursos para poder contratar devs iOS, né? Mas quais são as principais motivações? Integrar sistemas que já existem. Então, você já tem um site, já tem um sistema, um aplicativo funcionando, e você quer trazer ele para o contexto mobile. Se você utilizar um WebView, você vai fazer isso de maneira bem mais rápida. Também tem a parte de desenvolvimento multiplataforma, porque você vai atualizar em um site, você acaba também atualizando no contexto mobile, tanto iOS quanto Android, caso você também tenha um aplicativo Android. E também tem um outro ponto que é muito importante, que é a parte de redução do tamanho do app. Por exemplo, se você tem aplicativos que o usuário normal, praticamente nunca iria utilizar ou abrir aquela tela, não é interessante você jogar uma funcionalidade inteira, consumindo o tamanho do aplicativo, sendo que a pessoa nem vai acessar. Por isso que é importante também a parte de observabilidade, a parte de analytics, para saber, por exemplo, quais telas, quais esquemas específicos o usuário está utilizando para você tomar esse tipo de decisão. Né? E também menos esforço de desenvolvimento. Se você já tem um sistema pronto, então você não vai precisar desenvolver ele novamente no contexto mobile. Então isso é um grande motivador para utilizar esse tipo de tecnologia.
As grandes vantagens aqui, a atualização e customização, sem precisar de um novo deploy. Então, a Apple, especificamente, você precisa passar por uma análise bem rigorosa, né, da App Store para que ele seja publicado. Então, com WebViews, você meio que dribla esse deploy e você consegue atualizar coisas específicas através da WebView, que vai estar acessando como se fosse um site. Né? E você também pode integrar com sistemas externos. Então, por exemplo, a gente vê muito aplicativos como o Well Hub, por exemplo, fazendo o login através de um WebView e aquele login retorna de volta para o web. Então, você pode ter vários tipos de integração que já existem. Você pode jogar para o WebView e retorna para o seu aplicativo utilizando esse recurso. Né? Então, você aproveita o sistema que já existe. E também a compatibilidade multiplataforma, como eu falei, é muito importante. A gente está pensando na visão do aplicativo como um todo, né? Só no contexto do iOS. E as grandes desvantagens aqui, a parte de performance, a WebView ela não vai performar como um aplicativo nativo, você precisa de muitos fatores, precisa do usuário ter uma internet boa, e entre outras coisas. A parte de segurança também, porque como é um site que você vai estar acessando, digamos assim, aquilo pode estar exposto e vai ter, né, pessoas realmente que vão poder acessar aquilo e tornando menos seguro. A experiência, como parte da performance, afeta também a experiência. E caso você não implemente isso de forma correta, o usuário ele vai sentir uma dificuldade em utilizar a sua funcionalidade. Então, isso vai trazer pontos de experiência do usuário nesse caso. E a observabilidade também, a parte de observabilidade aqui, ela vai ser um pouco mais complicada, dá para fazer, mas não é como, por exemplo, a Milena mostrou, que é bem mais fácil você fazer o tracking da funcionalidade que está sendo aberta e tudo mais. E também a parte de integração. A integração ela vai ser um pouco mais complexa, vai demandar de você ter um pouco de conhecimento, que eu vou mostrar aqui, para poder realizar esse tipo de integração. Eu queria trazer uma pesquisa para vocês, para mostrar um pouco sobre o usuário realmente sente essa diferença. Um estudo da CMA, que é uma das grandes autoridades lá do Reino Unido, para fazer pesquisas sobre mercado, eles fizeram uma pesquisa sobre browsers no geral. E dentro dessa pesquisa de browsers, eles trouxeram uma pesquisa sobre in-app browsers, que são as web views. E aí eles fizeram um estudo quantitativo com 3 mil pessoas e um qualitativo com 40 pessoas. E aí eles colocaram praticamente um aplicativo, que era uma rede social, e aí eles foram fazendo várias perguntas, né? Mas uma pergunta específica sobre o in-app browser é se as pessoas sabiam que elas estavam utilizando um site. E as pessoas responderam que não faziam ideia que estavam utilizando um site e que a navegação do aplicativo ela foi praticamente nem compreendida. As pessoas realmente achavam que eu estava utilizando um aplicativo de fato, né? Mas elas relataram coisas específicas. Em dado momento aparecia uma coisa que é bem comum na parte web, que é cookies. Então as pessoas apareciam pop-ups de cookies e as pessoas tinham medo de serem rastreadas, por exemplo, causava esse sentimento nelas. Também elas sentiram a parte de lentidão ou travamento, de fato, né, porque você precisa carregar a página, mas elas atribuíam isso ao aplicativo. Então, o aplicativo está lento, não é o site que ele está acessando que está lento. E também eles acharam muito ruim a parte de perca de histórico de navegação. Como se você estivesse acessando uma página, acessa na outra e acessa a outra, e quando você volta, você perde todo o histórico que você tinha. Então, isso foi um ponto que as pessoas levantaram nessa pesquisa. Mas, ainda assim, praticamente todos os apps, assim, em certos graus, utilizam o WebView. Por exemplo, aqui o Netflix, ele utiliza o WebView na parte de configurações e tudo mais. Shopify tem muitas telas que são WebView, você praticamente quase não percebe. E também o Itaú, em muitos casos, a gente utiliza WebViews para poder iniciar uma certa experiência. Não está atualizado aqui, eu ia falar sobre o Quatro Patas, que é um aplicativo que eu
Programei, e ele é um aplicativo que ele ajuda as ONGs a organizarem, gerenciarem seus animais. Então, dentro dele, eu utilizei um recurso de WebView que era para acessar um formulário. Então, ao invés de eu programar aquele. Alô, 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 pronto, deu certo. Ao invés de programar aquele formulário específico, como é uma informação que ela vai alterar constantemente ali, eu não tenho como saber qual ONG específica vai utilizar qual formulário, então demandei é, esse ponto para as ONGs. Então, as ONGs criam os formulários e aí, dentro do aplicativo, eu ia mostrar aqui para vocês, mas o slide está desatualizado. E aí, depois, uma outra oportunidade, eu mostro. Mas, não, é porque está desatualizado aqui. Eu tinha colocado. Mas, enfim, é, trazendo um ponto de boas práticas, né, que eu observei. Primeira boa prática que eu colocaria aqui é você utilizar componentes nativos. Mesmo que você utilize a WebView, você precisa trazer para o usuário a experiência nativa. Então, você utilizar uma navbar, você utilizar, por exemplo, ali da Amazon, utilizar a search bar e os botões que você está utilizando também serem nativos, isso vai trazer uma certa confiança e até vai linkar com a identidade do seu aplicativo. Né? Você vai estar entrando numa coisa completamente diferente quando você acessa aquela WebView. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, a gente vai entrar na parte de como configurar a WebView em si. Então, atualmente, como é que a gente faz? O iOS 26 para trás, o componente WebView ele só existe no UIKit. Então, trazendo um pouco da palestra da Kelly, né, como que a gente faz para poder transformar esse componente que é UIKit para um componente SwiftUI. Então, a gente tem que utilizar, por exemplo, o UIView Representable. Então, aí assim você consegue puxar a WK WebView e aí você consegue carregar a sua página para poder estar utilizando. Eu gosto de separar assim porque na parte de WebView você consegue colocar a lógica de negócio da WebView e na parte de container, que é onde você vai carregar aquela WebView, que é de fato a view que você está carregando. E no iOS 26, eles já trouxeram o componente de WebView de fato. E aí eles separaram também. Vocês vão perceber que eles criaram uma web page, e essa web page é onde você configura todas as suas regras de negócio relacionado àquela página WebView em si. E aí você carrega tudo dentro do componente WebView e depois carrega a request. Tá, mas o que eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse aplicativo, ele é um quiz, e esse aplicativo é um aplicativo nativo. Quando você clica na parte do quiz, ele vai abrir uma WebView. Então, clicando aqui numa WebView, e aí dentro você vai ter, por exemplo, a lógica da sua tela, né? Então, vocês percebem que é uma experiência ruim, e quando você clica, você perde o histórico, você vai para uma outra tela, a tela se atualiza, isso não é um comportamento comum do iOS. Quando você vai para uma outra tela, você dá um push, então você tem a animação da tela se abrindo, você tem a animação do carregamento da tela, enfim. Isso aqui já causa uma certa estranheza para as pessoas que forem utilizar, mesmo elas não tendo a noção de fato que aquilo é uma página web que está sendo carregada. Então, como é que a gente faz para poder corrigir isso? Primeiro, a gente vai adicionar um loading, depois a gente vai melhorar essa navegação, depois a gente vai adicionar a parte de caching da WebView, linkada com o contexto do aplicativo, e depois a gente vai trazer uma interação nativa utilizando WebViews. Então, vamos implementar um load. Antes de implementar o load, tem que explicar como é que funciona o progresso de navegação nas WebViews. Primeiro, a gente inicia aqui na parte de Decide Policy For. Imagina que você está iniciando a WebView agora. E aí você vai primeiro bater nesse método. É um método que vai decidir se sua página vai ser carregada ou não. Se sua página for
carregada, ele vai passar, for liberada, né, a partir das suas regras, você vai para o próximo passo, que é o Did Start Provisional Navigation. É aí onde ele, de fato, vai iniciar aquela navegação para aquela tela específica. E aí tem um método que é opcional, que ele só vai ser acionado caso a request seja do tipo 300 e alguma coisa, que é uma request que vai ser, o servidor está redirecionando para outro canto. Ele não encontrou aquela requisição, ele vai redirecioná-la para outro canto, que a maioria dos casos não acontece, em casos específicos. E depois o did commit, que é quando a página realmente foi é, acessada, ele acessou os recursos daquela página. E dentro desse did commit, ele pode falhar tanto antes quanto depois. Caso ele não falhe, ele vai para o did finish, e aí esse did finish é onde a gente vai adicionar o nosso loading, porque ele carrega o loading em um canto e vai ter que finalizar o loading em outro canto. Né? Então, só mostrando aqui para vocês, especificamente, como é que a gente vai fazer, né? Primeiro a gente vai adicionar aqui um loading. Lembra que essa WebView é a WebView de lógica de negócio, digamos assim. Claro que está bem simplificado, né? Mas a WebView Container é que vai carregar toda essa WebView aqui. Então, a gente vai adicionar o loading. A gente vai ter que adicionar esse Navigation Delegate, que é ele que vai liberar os métodos do Navigation Link para a gente poder acessar, que são esses métodos que eu mostrei para vocês. E aí depois a gente vai adicionar esse coordinator aqui. Esse coordinator ele vem lá do UIView Representable, vocês devem estar familiarizados com ele já, mas basicamente ele vai fazer aqui o acesso para a gente poder acessar esses métodos do Navigation Delegate. E aí no final, no did finish, deixa eu voltar aqui. No final do did finish que a gente vai adicionar o load, né? Não sei se deu para pegar aí a lógica. Então como é que ficou? Deixa eu mostrar aqui. Na WebView Container também precisa adicionar o load, de fato, a view do loading, né? No meu caso aqui, eu coloquei como se fosse um gradiente da mesma cor do app, e aí coloquei como overlay aqui, e aí quando ele finalizar o loading, ele vai mostrar aquela loading view. Né? Quando ele finalizar o loading, ele vai esconder. Deu ruim aqui. Deu certo, acho que deu certo. Deu. Isso vai carregar aqui. Aí já dá para carregar, já dá para ver um loading e ele vai mostrar através da animação, né? Então já dá para perceber que está ficando um pouco melhor. Não aparece abruptamente a página sendo carregada na tela. Né? Agora vamos implementar a parte de navegação. Para implementar a parte de navegação, preciso explicar um pouco sobre a comunicação entre a página web e o app nativo. Então, imagina que são duas entidades aqui se comunicando. A página web ela consegue enviar requisições e se comunicar com o app nativo. Como é que ela faz isso? Dentro da window, que é, digamos assim, a hierarquia máxima ali da página web, ele consegue acessar o WebKit, que é um motor que fica instaurado ali no navegador. Então, todo navegador da Apple, eles são obrigados, meio que obrigados a ter o WebKit instaurado ali como motor. Então, eles utilizam esse WebKit e aí dentro desse WebKit ele tem uma função ali, um grid que a gente chama, chamado Message Handler. E dentro desse Message Handler, no app nativo você consegue configurar quais Message Handlers você consegue acessar. E aí eu configurei aqui um quiz, por exemplo, e aí você consegue dar um post message. Esse post message você consegue jogar é, qualquer tipo de dado. Então, tipo, pode ser um string, pode ser um int, pode ser também um JSON, um dicionário, enfim. E aí você precisa configurar antes isso no app nativo. Então, dentro do configuration da WebView, eu consigo dizer que eu aceito o message handler quiz. E aí ele vai conseguir enviar mensagens através desse message handler. E aí tudo isso, quando a página web manda essa mensagem,
ele vai se transformar no app nativo em um script message, WK script message, que é um objeto que tem um name. Esse name é o quiz e o body é o objeto que está sendo enviado. No caso ali é a string, né? Poderia ser qualquer coisa. E também a volta, né? No caso, o app nativo enviando informações para a página web. Como que ele faz isso? Primeiro, você precisa adicionar, tem duas formas de fazer isso. Você pode adicionar o script antes, já configurado aqui, ou você pode enviar a qualquer momento uma mensagem de volta para o JavaScript, aqui no caso a página web. E aí você consegue executar comandos de JavaScript através do app nativo. Isso é bem legal. Acho que eu compartilhei o slide errado. Beleza. Mas através dessa comunicação, você consegue fazer a parte de navegação. Então, como é que funcionaria essa navegação? Você enviaria uma informação da página web para o app nativo, dizendo que você quer abrir aquela tela. No app nativo, você consegue traduzir essa informação e abrir essa informação dentro do app. Então, é muito interessante você conseguir fazer isso. Deixa eu ver se vai estar todas as informações aqui nesse slide. Boa. Eu não sei se vocês ainda estão pegando aqui o que eu estava falando, mas basicamente é a parte de navegação do aplicativo. Então, vou mostrar aqui como é que ficaria é, quando a gente implementa essa parte de navegação, né? Vou ativar aqui. Perfeito. Bom, quando a gente implementa o Script Message Handler, que é o que vai fazer a comunicação da página web com o nativo, a gente tem esse método que ele retorna para a gente, que é o User Content Controller. Ele vai retornar o message, que é a mensagem que está sendo recebida ali pela página web. Então, essa página, ela vai receber o body, como eu falei, e aqui a gente consegue tratar da forma que você achar melhor para poder realizar as implementações nativas. Então, aqui no caso, eu implementei 3 métodos. Um é o Navigate, então toda vida que eu quiser navegar para a próxima página, eu vou da página web e enviar um Navigate. E aí esse Navigate, ele vai executar a função Navigate, que é o que vai fazer o direcionamento daquela página. Aí eu implementei outro, que é a parte de Answer Select. Então, toda vida que o usuário selecionar uma questão específica lá do quiz, ele vai também ser retornado aqui como função dentro do nativo. E por último, eu quero saber quando que o quiz foi completado. Então, adicionei outro método, então, toda vida que finalizar o quiz, a página vai retornar como esse quiz completed. E aí pode passar, quem estiver mexendo aí. Boa. Aí, por fim, a parte de customização, né? Uma coisa muito importante que você pode fazer para deixar ela a experiência mais próxima de uma experiência nativa é desabilitar aquele zoom. Quando você está acessando um browser, você consegue dar zoom na tela, isso é permitido, porque é uma funcionalidade de um browser. Mas quando você está num contexto de nativo, você pode desabilitar esse recurso. Eu desabilitei tanto a parte de zoom quanto a parte de seleção de texto. E aí, como eu disse, esse script ele pode ser adicionado de duas formas. Ele pode ser adicionado no começo, é, adicionando ali dentro da User Content Controller, ou você pode adicionar no final, no momento que você quiser carregar aquela página, dando um evaluate JavaScript. Aí pode passar. E aí, como ficou no final, adicionando todas essas regras, todos esses recursos que eu mostrei para vocês, pode passar que ele vai mostrar um videozinho. E aí você consegue selecionar, ele vai para uma página, de fato ele está abrindo uma próxima página ativa,
e quando ele termina o quiz, eu identifico aquele quiz e coloco um botão de finalizar e a parte de reiniciar. Então, eu consigo interagir com a página web, mesmo que ela esteja só adicionada ali no app nativo. Então, isso torna a experiência muito melhor, porque tanto eu tenho o histórico da própria navigation, quanto eu consigo interagir da forma como eu achar melhor. Aí pode passar. E aqui, pronto, é isso. Vou deixar também um artigo com todos os códigos e toda a parte de coisas que eu mostrei aqui hoje no meu LinkedIn. Então, acessem o QR Code aqui que vocês vão